Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Se você é a sua primeira vez por aqui, esse podcast a gente conversa sobre tratamento de paciente com fissura, malformações, cirurgia ortognática e tudo que envolve o mundo da reabilitação do paciente com fissura e dos pacientes com malformação. Esse podcast tem o apoio da Tal Chá, então a gente vai tomar um chá enquanto a gente conversa aqui com uma grande professora hoje aqui presente, muito importante na minha vida. Também o apoio da Dental Brasil e da Goela Padaria, que é um lugar que você pode tanto almoçar, comprar um pão, um salgado, um doce. Eu passei lá, peguei um doce para você, não sei se você pode tomar, mas estamos aqui hoje com a professora Cleide Carrara, odontopediatra, com ampla experiência aí. Foi uma inspiração na minha vida desde o início da minha graduação, né? Acho que a gente conhece. Tem um sobrinho que é amigo meu pessoal. Foi um dos primeiros amigos que eu fiz em Bauru, né? O Douglas. Então eu conheci vocês antes de querer ser dentista e conheci o Centrinho também um pouco através de você. Tem muita história para contar com o Cadu, que foi meu professor na faculdade. Então é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Tata. A Eu que dona agradeço, Cleide Zé. Carrara com a gente hoje aqui para poder dividir um pouco da sua experiência. Você já tinha vindo em podcast, alguma coisa assim para gravar? Já participei de podcast com a Smile Train. Eu já escutei, acho que entrevista sua na rádio, que fez uma vez. E saiu alguma coisa na USP, alguma coisa. Não sei se foi no jornal. Tinha alguma coisa assim que eu vi que saiu no jornalzinho da USP. Pode ser, Um tempo Zé. atrás falando. É tanta coisa que a gente faz que... Porque você é odontopediatra desde sempre. Acho que dentista desde sempre, né? Acho que eu nasci dentista, Já- né? Veio da herança do meu pai. Porque seu pai foi, acho que, um dos primeiros ortodontistas de Acho Bauru, que, ou o se não primeiro, um será? dos primeiros, o primeiro, Né? né? E meu pai também, quando o Dr. Gastão criou o Centrinho, ele foi chamando as pessoas amigas para ajudar, que não tinha o E as Centrinho, referências né? que tinham na cidade, eu acho, Tinha né? um serviço dentro de um departamento da FOB. E aí ele pediu pro meu pai se meu pai poderia atender os pacientes com fissura, porque não tinha ninguém para atender. E durante muitos anos meu pai atendeu os pacientes com fissura no consultório dele, de graça, né? E inclusive tem documentação desses Dos pacientes primeiros pacientes. que ele fazia, né? E ele até enviou para o Centrinho, tá lá no arquivo do Centrinho das fotos. Então, a gente considera que meu pai foi o primeiro ortodontista do Centrinho, Sim. né? E acho que... É de uma época de ser ortodontista, ele era muito habilidoso, né, Isso. de trabalhar. Eu já vi algumas vezes, já fui no consultório poucas vezes, mas eu já vi os trabalhos dele lá. Era uma coisa diferente, que acho que hoje em dia eu não conseguiria ensinar isso para todo mundo, sabe? E eu, na verdade, eu conheci o Centrinho, antes de conhecer o Centrinho, pelo meu pai, né? Por conta das Dele histórias e dos falar atendimentos, né? tudo. E quando eu me formei, eu quis fazer minha especialização lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Aprendi muito. E a escolha pela odontopediatria? Zé, eu sempre gostei de criança. Gosto muito de criança. E acho que a odontopediatria foi nesse caminho, né? E eu me encantei com a odontopediatria. Eu sou apaixonada pela odontopediatria. Não me vejo atendendo adulto. Eu gosto de atender criança. Fala, criança dá trabalho. Mas Não. acaba acontecendo no consultório, na vida profissional, não acaba? Dos pequenos crescerem e Os querer pequenos continuar? crescem, os pequenos crescem, viram adolescente e não quer largar da gente, né? Eu já parei o consultório há bastante tempo, mas tive consultório durante mais de 20 anos, né? Eu sei porque vira e mexe vem paciente do Cadu aqui para ver alguma coisa para tirar, extrair terceiro. E eles são os pacientes que cresceram lá e que Crescem daí lá, continuam lá, né? continuam Acabam, lá. então você acaba às vezes tendo que atender os adultos por conta de não querer ir embora, do costume, né? Exatamente. Mas assim, para mim é uma profissão apaixonante, tanto a odontologia como a odontopediatria, e acho que junto com tudo isso, a odontopediatria na fissura labiopalatina. Porque ela faz muita diferença no tratamento, né? Assim, tanto que é a especialidade da odontologia que ajuda a planejar os casos novos, né? Os primeiros atendimentos ali. E tem muita importância em como essa criança vai se desenvolver pelos cuidados que ela tem ali nessa fase, né? É na odontopediatria que a gente começa a orientar os pais em relação à importância da manutenção da saúde bucal para a vida toda do paciente. Não só para o fissurado, mas principalmente para o paciente, né? O nosso paciente ele é submetido a uma série de cirurgias na região bucal, lábio, palato, e a condição saudável dos dentes é fundamental para a Sim. realização da cirurgia. Tanto é que se o paciente chega para operar e está com cárie, a gente Ele tem que sai de fazer condição, não pode operar, todo o né? tratamento para que ele opere sem nenhuma contaminação no meio bucal. E a gente
trabalha muito com orientação de higiene bucal, né? A hora de iniciar os cuidados, quando que deve começar a escovação, alimentação, A questão da mamadeira, a hora de mamadeira, mamar, né? né? Para não dar cárie de mamadeira, né? Aquela criança que o dia todo chupando um pouquinho da mamadeira, isso aí causa cárie de mamadeira. Então é um trabalho muito importante, muito bonito. É um trabalho clínico e, ao mesmo tempo, de orientação, né? Muito, muito também de orientação nessa fase, né? Para os pais, às vezes, o pai às vezes não sabe como que é, né? A gente costuma dizer que a gente semeia. Muitas vezes em terreno não tão bom, mas a Sim. nossa função é semear, É continuar né? insistindo, né? É semear. Você dá a mesma orientação para todos. Lógico, às vezes por vários motivos, não é nem vamos dizer, por negligência, né? Tem mães com muitos filhos, e ainda vem mais uma criança com fissura, que exige mais cuidado. Então a gente tem que ter esse olhar também, né? E não só criticar, né? Mas a orientação é dada, né? E o acompanhamento. O paciente é acompanhado desde o caso novo, né? E toda avaliação de cirurgia, ele é avaliado na Em pediatria, né? todas Lógico, as na idade Em de toda a odontopediatria, vinda né? ao hospital, ele passa com a odontopediatria e faz um check-up. Se não tem nada, faz uma limpeza, né? Recebe orientação novamente, muitas vezes orientação de escovação, para manter essa saúde bucal, né? Porque ela é fundamental não só para a cirurgia, mas quando chega aos 8 anos, por volta de 8 anos, a criança começa a usar aparelho. Sim. Tem que ter os dentes em boas condições. Eu vejo que isso também ajuda os pacientes de muito longe serem, o termo é condicionado, né? Que são acostumados a passar pelo dentista. Para quando vai procurar atendimento na cidade, ele já tem essa vantagem de ter tido os primeiros contatos aqui no hospital. Fica mais fácil para o dentista que vai atender na cidade, né? Também Sim, tem tem esse lado e a do. gente tem o cuidado. Quando o paciente precisa fazer um tratamento na cidade, a gente tem o cuidado de mandar como um plano de tratamento. A gente manda por escrito aquilo que a gente acha que é o melhor para se fazer Porque para o a gente tá paciente. falando assim, um paciente que às vezes precisa de 5 sessões para tratar e vai ficar um dia no hospital, às vezes não dá tempo de Não, fazer. não dá tempo. Então, às Esses vezes, ou casos fica na cidade aqui a semana, ou os pais procuram depois. Isso. Quando eles são de longe, muitos ficam na cidade, né? Acaba E também compensando, né? porque em muitos lugares ainda o paciente não consegue um tratamento adequado. Infelizmente, Até hoje, né? ainda Até tem hoje, né? dentista que olha e fala, tem fissura, eu não mexo. Como se o dente do fissurado não fosse um dente como de qualquer pessoa, Sim. né? Ou também, muitas vezes, o tratamento dos dentes na área da fissura, que a gente sabe que dificulta. Alguns Às vezes fica dentistas inflamado, têm um né? pouco de receio em mexer no dente que está na área da fissura. Então, a gente costuma mandar sempre por escrito o que tem que ser feito, né? E quando o paciente pode ficar, a gente faz o tratamento no centrinho. E você sabe que eu tenho uma gratidão enorme, né? O Cadu foi meu professor na graduação na USC, né? E de pediatria também. E na época, eu fui muito. Quando eu entrei em odonto, de cabeça aberta, assim, eu não sabia o que eu queria, assim, não sabia. Tanto que a gente fez a iniciação científica em odontopediatria, o Cadu me orientou, o professor Carlos Eduardo Carrara, né? Acho que quem foi aluno dele, acho que ele sempre tentava ser um bom professor para todo mundo gostava da pediatria por conta do professor que ele era, né? Que ele era na fase. Hoje ele tá só em consultório Só. particular, né? Privado. Acho que Cadu também A trabalha fora, prefeitura né? também. E isso na época me ajudou muito, né, assim, profissionalmente, porque eu ainda fiz uma iniciação científica da época que tinha que pedir os artigos, era bem difícil de fazer, perto do que é hoje, né? Você baixa todos os artigos numa Pesquisava no revisão, Index. era bem complicado de fazer, mas foi um processo que me fez eu aprender isso, né? Eu começar a abrir o olho para isso daí, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Daí mais tarde, já ajudando o Dr. Reinaldo no consultório, eu pedi para atender as crianças que vinham, que eu sei que ele também não era a coisa que ele mais gostava, né, de fazer. Ele falou assim, pode atender as crianças. E daí isso fez eu ajudar a começar minha vida profissional. Então, você aprende uma coisa na faculdade que você fala assim, não vai mudar nada eu atender criança, eu não gosto. Mas acabou virando o meu começo da vida profissional, porque o pessoal me encaminhava porque eu fazia extração em criança. Em criança. Então a gente nunca sabe o que vai ser. E eu lembro de uma outra coisa, eu fazia estágio na dentística, né? Era na época do Laerte, da Lilian ali. A Lilian continua, o Laerte não tá mais ali no centrinho. Eu não sei o que foi, Cleide, que a gente teve uma confraternização que foi na Porteira do Rio Grande, que é um restaurante conhecido. E daí eu falei assim, eu tô tentando prestar, tô pensando em prestar lá. Você falou assim,
olha, em cirurgia então, precisa de mão de obra, tem pouca gente. Eu falei assim, então eu vou forçar nisso aí. E acabou, foi uma coisa assim que me motivou na época você ter falado Tá isso vendo? Te de, encaminhei, de Zé. falar. Porque quando você vê uma cirurgia ortognática, você fica com na cabeça assim, será que um dia eu consigo aprender a fazer? Porque é muito longe da graduação, né? Quando você entra na residência. Um terceiro molar ali tá mais perto, mas a gente tem que aprender as cirurgias maiores, né? Então eu via, será que eu vou algum dia conseguir fazer um enxerto, uma ortognática? Porque era muito longe do. Eu acho que todo o treinamento de especialização é assim, né? No começo, tudo parece longe e difícil demais, né? E o Centrinho ele tem uma grande vantagem, né? Os cursos para os alunos de especialização é como se fosse uma imersão, né? Porque o aluno fica ali a semana inteira, 8 horas por dia e com É uma supervisão. residência de verdade, assim, Com né? supervisão, né? Então, assim, eu acho que não tem melhor lugar para um aluno recém-formado aprender a trabalhar. Porque você só aprende fazendo. Não só pela fissura, pela malformação, né? Mas na especialidade como um todo, Como um né? todo, porque quem aprende odontopediatria em fissura, faz odontopediatria em quem não tem fissura, e mesma coisa para as outras Sim, especialidades, sim. como a sua, né? Então, assim, eu acho que o Centrinho, ele tem um grande diferencial nos cursos de especialização, né? Comparado, sem menosprezar nenhum, mas comparado com aqueles cursos que o aluno muitas vezes fica uma semana por mês no curso, durante um ano. Ali não, é 40 horas por semana, né? Durante 2 anos. Então, você Só você aprende. tem que se esquivar muito para não atender, né? Você aprende. E tem a parte teórica, né? No nosso caso, tem o treinamento em centro cirúrgico para tratamento odontológico Que sob também não é toda a anestesia geral. especialização que tem isso hoje em Não, dia, né? não, a gente pode proporcionar isso para o aluno, né? Que além da clínica, ele também é treinado no centro cirúrgico Eu acho para que é bem tratamento. completo hoje, porque ó, vocês fazem sedação, né? Com óxido Faz nitroso. sedação com óxido nitroso. Tem a questão de fazer paciente especial ou dentisteria no centro cirúrgico, né? Que tem um centro cirúrgico Isso. preparado. Que isso ainda é outra fatia do mercado, vamos falar assim, que não é todo hospital que tem um suporte para o dentista fazer uma dentisteria em âmbito hospitalar. Ainda não é todo lugar E, que e tem um que detalhe, né, tem Zé? isso, né? O tratamento odontológico, nenhum convênio cobre, né? Então, se você montar uma estrutura de tratamento odontológico em centro cirúrgico, fica muito caro para o paciente, né? Porque Pagar anestesia geral, ele tem que pagar a a internação, o internação, anestesista, tudo, né? E mais o o dentista, o auxiliar, serviço quem vai do lá, né? cirurgião dentista. Então, fica difícil, né? Aqui em Bauru, a gente tem o centrinho que faz para os fissurados e agora está fazendo também para os pacientes não fissurados da rede, né? Com a vinda do HC. E é muito necessário, porque os pacientes especiais, eles muitas vezes não têm a quem recorrer, né? E não Com consegue anestesia fazer geral. no Não consultório consegue fazer do em método tradicional, consultório né? Com anestesia local. isso. E nos hospitais fica muito caro para o paciente. E na maioria das vezes, A eles família às vezes não não tem têm condição condição, de né? fazer Mas é um isso. tratamento extremamente necessário. Porque às vezes o paciente precisa extrair um dente, fala, mas é tranquilo, mas para esse paciente você não tem esse controle com ele na cadeira. Então, não tem outro jeito de atender, né? Não, e a gente costuma dizer, o paciente que é muito, muito hiperativo é um risco tanto para o paciente como para nós dentistas, né? Sim, se perfurar ou se Porque machucar na hoje em hora dia do atendimento, né? não se concebe mais você amarrar paciente em Fazer cadeira, contenção, né? contenção, né? Sendo que tem recurso para isso. Tem a sedação Ajuda, inalatória, né? ela veio mas para ajudar muito, porque a gente tinha um abismo entre a criança ser tratado só com anestesia local, normal, ou no centro cirúrgico. Aquela criança temerosa, né? Muitas vezes os autistas, hoje em dia, eles respondem muito bem à sedação inalatória. Então, a sedação veio para cobrir essa falha que existia, né? Que Depois da sedação, daí tem que dormir, é, tem que ir pro centro cirúrgico, né? ou você tinha a cadeira ou você tinha o centro cirúrgico. Não E tinha o muitas meio vezes era um termo, né? procedimento pequeno, né? Que você tinha que fazer com uma contenção muito Às vezes ruim para a criança. uma simples profilaxia, vamos falar Isso, assim, né? isso. Então, assim, a sedação ajuda muito, né? Quando bem indicada, lógico, né? Ela ajuda muito. A gente tem tido respostas muito boas com a E é sedação super tranquilo, inalatória. né? Muito Pro tranquilo, paciente. extremamente seguro, né? Tanto é que se você procurar na literatura, você não tem caso de
Tem a contraindicação clínica do paciente, às vezes, de A fazer, né? Mas contraindicação, às vezes, é momentânea, o paciente não está conseguindo respirar bem naquele momento, por congestionamento nasal, alguma coisa assim, né? Ou aqueles pacientes especiais mesmo, que não conseguem se controlar comunicar a de jeito respiração, nenhum, né? esses a gente leva para o centro cirúrgico, né? Mas os pacientes ansiosos, a criança que tem muito medo, funciona extremamente bem. Mas porque isso ajuda muito, né? Ajuda muito. E a odontopediatria, eu não sei isso, mas tá uma geral, assim, né? Toda especialidade que depende de tempo de clínico, eu vejo que tem tido cada vez menos procura dos alunos, sabe? Porque para virar um bom odontopediatra, a pessoa é um tempo de tratamento, né? De estudo ali, de prática, para a pessoa ficar uma pessoa boa de atender as crianças, né? Porque para toda família, o filho é o bem mais precioso, né? Sim, e é por isso que eu reforço que a especialização no centrinho tem o É. seu valor, porque o aluno pratica todo dia, né? Então, e vai pegar ali todo tipo de paciente. Durante 2 anos vai passar de tudo ali, né? Porque muita gente acha que a odontopediatria é você atender brincando, né? Mas é um jeito lúdico de você conseguir ter o paciente do seu lado, né? É fundamental que o odontopediatra tenha jeito com criança. Eu acho que Isso é a base. tem que ter vocação, Tem que ter né? vocação e gostar de criança. E a técnica, né? Você treina e executa, né? A gente oferece a técnica pelo treinamento teórico e prático ali. Você sabe que às vezes chega paciente que às vezes senta na cadeira e fica batendo palma, vendo se a luz vai acender assim. Aprendeu com a gente. Daí, o que tá fazendo? Daí, puta, lembrei, não, peraí, eu vou acionar o modo manual, que daí ele bate e acende a luz. Ah, que funciona E também. aperta a barriga para a cadeira subir. Daí eles estão tão acostumados que às vezes já tem gente sentar lá e fica assim, batendo palma. Pra esperar a luz acender. Tio, aqui tá quebrado, não funciona, não vai. Tá vendo? Aprenderam direitinho. Bem treinado. Que já costuma, senta na cadeira e já começa, né? Já. De tanto que vai fazendo, ele Já acha tá que ele é mágico, né? condicionado, Acha que é mágico, né, o paciente, Você vê né? uma coisa tão simples e Que muda você tudo, vai né? envolvendo a criança. Os nomes também, né? Na hora de usar ou pedir alguma instrumental também tem um jeito de falar, tem coisa né? que não se fala, né? Não, fala. tem nome que ele não pode escutar ali na hora do atendimento, Anestesia né? é mamadeira. Anestesia não existe na odontopediatria. O motor é trator, né? É trator, chuveiro. É. Né? Tem um monte de nome Tem. diferente para eles poderem. E sabe o que eu vi que hoje, uma bobeira, mas que ajuda muito? Aquele suporte de celular que deixa a tela Sim, a bem gente próxima, tem. assim, ó, da tela, gente né? tem lá. Aquilo é muito legal, né? Tem lá, distrai bastante, né? Porque às vezes ele não tá nem sentindo, não tá incomodado, né? Mas ele tá ruim de ficar ali na cadeira, né? E às vezes você assistir alguma coisa. Não passa, né? Então a gente. Vai... E quando a gente associa a sedação com o celular, então aí. Daí, na hora que vê, já fez tudo que precisava. É uma beleza. Não, mas é desafio todo dia, né? É. É desafio todo Mas é dia de encantador. atender. Sim, é uma delícia de ver. Eu gosto. De ver o atendimento. E isso, a pediatria é uma especialidade que tem tido avanço também com a odontologia digital, né, Cleide? Sim. Tem muita coisa ajudando a gente, apesar de muita coisa não mudar, mas eu vejo assim, desde os sistemas de adesivo, restauração, tudo melhorou muito, né? Melhorou muito os materiais, né? Bom, quando eu me formei, nem se fala. Hoje em Sim. dia não se usa mais amálgama, né? É só material adesivo. O ionômero veio aí para Ocupar o lugar mesmo, né? ocupar o lugar do amálgama, né? E aí muitas vezes a resina junto com o ionômero, mas assim, supre 100% A a necessidade. necessidade de você fazer uma restauração com amálgama, né? Coroa de aço mesmo, a gente não faz no centrinho há muitos anos, né? Porque a gente tem agora esses materiais adesivos que conseguem, né? Não fica soltando, né? Não, Vamos falar assim, né? consegue restaurar adequadamente o dente. Acho que o fotopolimerizador mudou também, ajudou muito, né? Ficaram mais Tudo, rápido, né? Zé? Com o Tudo tempo. evolui. Porque isso antes era bem difícil, né? Você fazer com amálgama, ter que esculpir ali na hora. Hoje em dia acaba sendo melhor, até para ensinar, né, Cleide? E muitas vezes a gente tinha restaurações que para o amálgama não estavam indicados por falta de retenção, que hoje, com material adesivo, você não tem esse Não problema. tem esse limite, né? Você não tem esse problema. Você consegue, né? Então, quem tá aprendendo hoje, às vezes nem pensa nisso, né? Que já teve um caminho muito mais difícil de se atender Os o alunos paciente, hoje né? nunca fizeram uma restauração de amálgama. Eu acredito que as faculdades nem Não, ensinam não ensina mais. Nem né? cápsula mais tem. Não Acho sabe. que nem materiais Nem sabe dentários o que é um faz mais, amalgamador, né? né? Não tem. Não sabe. Mas é só material adesivo. E eu ainda sou do tempo da resina da Pitic, que não era foto. Era resina química. De adição, assim. Você misturava
a pasta com o catalisador, mexia e muitas vezes até fazer a restauração já travava. endureceu. Eu lembro disso do Concise de horta, que usava muito também. Isso, então. Você misturava, juntava as duas bolinhas e Isso, tinha que era colar isso aí. logo ali. Então você imagina restaurar com a Daptic, Não, nem que era o que a imagino. gente usava na faculdade. E os fotopolimerizadores ficaram rápidos também, né, para fazer. Rápidos e efetivos também. Porque antes você tinha que manter um campo seco ali por muito tempo para a resina fazer efeito, né? Então isso melhorou muito. Tudo melhorou, né, Zé? Sim. Tudo, Acho que tudo evoluiu. acho que quando facilita para o paciente, facilita para a gente, né? Muito. O Porque trabalho, e para a criança é fundamental, né? Quanto mais. Qualquer tempinho que você diminui durante o tratamento, às vezes é vantagem. você termina antes do limite do paciente, porque o né? tempo de cadeira da criança, ele é restrito, né? Até para o adulto, mas para a criança mais ainda. Então, Você sabe que não adianta querer fazer, tipo, às vezes 2 lados da boca que não vai conseguir, né? Então, você tem que ser rápido, né? Então, eu falo para os alunos, tem que ter a prática, né? Saber fazer e fazer sem desperdiçar tempo. Porque isso é importante para a criança. Então, às vezes, um tratamento que ia demorar 1 hora, você faz em 40 minutos, você tirou 20 minutos. Até por conta da confiança. Fala pro paciente, não, vai ser rapidinho e demora um mundo, né? Isso quebra a confiança, né? Quebra, a criança cansa, ela não tem o entendimento do adulto. Então, a gente tem que saber, né, usar todas as técnicas ao nosso favor, né, para facilitar o tratamento. E hoje em dia, o processo de residência é de 2 anos, né? 2 anos, que passa no hospital, especialização, com defesa de TCC, né? de PCC, e sai com o título de especialista pelo conselho. E eu acho que isso é importante também sair com o título, né? Vamos fazer uma residência que tenha o título, né? Porque você tem o título maior da especialidade, né? Para depois ver se vai fazer mestrado ou doutorado. Hoje em dia as pessoas estão buscando muito a pós-graduação, né? Mas eu acho, eu tenho uma opinião, que todo dentista que quer fazer uma pós-graduação, ele tem que ter feito uma especialização antes. Não passar para o mestrado direto, né? Diferente. Quando você vê um aluno de graduação recém-formado que começa um mestrado, muitas vezes ele não sabe, nenhuma faculdade forma a pessoa na totalidade, né? E depois você vai ser cobrado de ensinar uma coisa que muitas vezes você não sabe fazer. Daí você vira um teórico bom, às vezes, mas não consegue executar, né? Um autor de artigo científico. Sendo que eu acho que é fundamental para o professor, né? Porque o mestrado é para formar professor. Na sua vida, isso foi quando, assim? Você demorou para fazer? Eu demorei. Eu fiz a especialização assim que eu me formei. Eu me formei em 85. Eu fui fazer o mestrado em 98. Já tinha uma grande experiência. Fui fazer o mestrado porque ali no centrinho, a carreira acaba exigindo que você tenha algo a mais, né? Você sabe, a gente orienta aluno o tempo todo, dá aula. Então, eu fui fazer... E a gente tinha plano de carreira lá também, né? Isso, plano de carreira. Então, eu fiz o mestrado em 98, já tinha os 2 filhos. E eu não fiz o doutorado na sequência, porque minhas crianças eram muito pequenas. Eu fui fazer o doutorado depois em 2012, que eu fui fazer o doutorado. Com muita experiência já. Doutorado em 2012. Com bastante experiência já na área. Mas eu percebo, eu tinha alunos meus na turma de mestrado que eles tinham acabado de sair da faculdade. E como tinha eu e a Marina, que também já era formada há bastante tempo, a gente ajudava muito os colegas, porque... Pela experiência clínica, né? Porque aí você tem que fazer documentação, você tem que documentar todos os casos. Para quem sabe trabalhar é muito mais fácil. Né? Sim. Mas a pessoa acabou de sair da faculdade, caiu num curso de mestrado, tem que montar aula. Porque eu já escutei isso daí também. Eu não sei o que eu vou fazer mestrado, assim. É um erro às vezes, né? É um erro. Não, é um desperdício de tempo, assim, na hora errada, né? Zé, chega a ser um erro. Eu, quando alguém me pergunta, alguns alunos que eu recebo, muito aluno lá, eu falo, olha, vou dar a minha opinião. Faça uma especialização, pega a mão, para quando você entrar no mestrado, você saber ensinar. Como fazer. Pegar na mão de alguém para ensinar, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente está tendo que pegar na mão, né? De coisas básicas, às vezes, né? Coisas básicas. E eu percebo isso. Os alunos estão chegando um pouquinho mais despreparados a cada ano, tá? Não é a culpa do aluno. Muitas vezes é culpa do curso, né? Porque se a gente for ver, a gente passou da época agora dos alunos que formaram na pandemia, que também foi uma turma que teve
Foi uma não turma que por culpa sofreu. própria, mas teve deficiência na formação ali, porque muita aula online, Isso. falta de costume na faculdade em ter aula à distância, né? Então, foi uma turma de adaptação, mas que chegou com menos clínica, assim, pra gente orientar. E agora é uma turma que vem pós-pandemia já, né? Pós-pandemia. Então, lá no centrinho mesmo, muita Já, coisa a gente está tendo já que são ensinar muitas graduados. vezes o básico, porque o aluno não aprendeu na faculdade, né? Então, imagina um aluno desse cair no mestrado, onde ele vai ser professor, né? Para mim, não cabe. Eu acho que para você saber ensinar, primeiro você tem que saber fazer. Eu vejo um erro também de umas coisas de abrir muito curso de formação. É lógico que o MEC libera as coisas para fazer. E hoje, Bauru, eu vejo assim, todo paciente que entra aqui e decide uma extração, fazer um implante, fala assim, Bauru tem tanto curso para a pessoa fazer, quase que num preço de custo, às vezes. Quando uma pessoa entra no consultório particular e fala assim, eu quero você para fazer, é uma festa, sabe? Você tem que se erguer a mão, agradecer e por causa da cidade nossa, né? O tanto de curso que tem aqui. Zé, mas eu costumo. É um pensamento que eu tenho. Eu acho que o mercado seleciona, tá? Tem muito curso? Tem. E muitos deles formando profissionais extremamente capacitados. Mas tem de tudo, né? E hoje em dia, com tanto de dentista que tem, o mercado seleciona. Se você não oferecer um tratamento de qualidade para o paciente, ele vai saber. Ainda mais agora com o mundo De digital, informação, né? né? É uma avalanche de informação e tudo. Então, eu acho assim, é preocupante realmente esse número de cursos de odontologia que está abrindo, né? E quem eles estão colocando no mercado, né? Porque essa pessoa pagou para aprender o curso, muitas vezes. É um curso Com pago, certeza, é. né? E aí ele vai ter o diploma, mas ele precisa ter a capacitação para trabalhar, Pra né? começar a sua vida profissional, E né? no nosso caso, nós tratamos com a área da saúde, a gente não pode. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, Não, com né? certeza. Você é cobrado, né? E eu tenho isso, Exatamente. assim, que a gente, como dentista, não aprende a errar. Não tem, a gente não é treinado a fazer errado. Eu tenho isso comigo, a gente se cobra muito mais do que eu vejo em outras áreas, às vezes, que às vezes, eu não consegui, não deu certo, mas a gente não tem essa. A gente não foi treinado a fazer nada Não, a gente diferente, foi né? treinado para fazer o Fazer o certo, certo, né? é. Às vezes não dá certo, mas você procurou fazer o certo. E pesa muito isso quando não consegue fazer um planejamento, quando não consegue executar alguma coisa, né? Tem um peso muito maior pra gente de fazer isso. É, mas a gente tem que ter a humildade muitas vezes de pedir ajuda, né? E às Quando vezes a o gente pessoal fala achar assim: que não, Zé, você vai tirar o dente é rapidinho. Eu falo, só é rápido quando acaba. é, Enquanto não acabar, eu não falo nada. pode ser uma surpresa. Pode ser uma Pode ser surpresa. uma surpresa, né, Zé? Quando a gente acha que. Eu acho que com criança deve ser muito mais essa caixinha de surpresa, né? Que até começar, até terminar não foi fácil, né? Às vezes a criança começa hoje mesmo, uma menininha com comportamento normal, de repente Perde o perdeu o controle. controle. Aí você perde muito tempo para retomar o condicionamento, né, para poder concluir o É. tratamento. E outra, criança, você não pode errar. Eu falo para meus alunos, Ou perder a na confiança, você dúvida, fala, na dúvida, anestesia mais, né? pra ter certeza Para ter que certeza. Tá fazendo manha. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu prefiro. para. Paro, garanto a anestesia, né? Muitas vezes até para você, em algum momento a gente tem que chamar até a atenção da criança, mas eu só posso chamar a atenção se eu tiver Depois que eu certeza que ela não tentei. tá sentindo. Não Sim. é verdade? E a Então, gente tem o lado da área da fissura, que é uma área sempre mais delicada de mexer, muito, né? Muito mais dolorida, vamos falar muito assim. sensível. Uma anestesia num dente na área da fissura, você tem que ter A muita anestesia acaba delicadeza. demorando muito mais do que o normal, né? Muita delicadeza. Tanto Porque, de infiltração, exatamente. Muitas de. vezes você descondiciona uma criança numa anestesia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado Não vai sempre. sentir nada aí, sente um monte, né? Exatamente. Você não pode prometer o que você não vai fazer, né? Aí você perde o controle. Não, e você fica errado ainda, né? Você Aí não você fica consegue errado. voltar. Não consegue Você vira o voltar. vilão da história. E, o... e daí nisso, né? Outro dia apareceu um paciente que foi te pedir ajuda, né? Pra ver o que dava pra fazer. A questão dos modeladores, né? Isso aí não tem muito tempo, mas mudou muito também. É uma coisa a mais que a odontopediatria atua hoje, né? A verdade, a ortopedia pré-cirúrgica, né, que nós estamos fazendo nos pacientes com fissura, ela é uma técnica antiga já, né? Mas o centrinho não usava ortopedia pré-cirúrgica, né? Por vários motivos. Mas
Desde 2023, nós começamos um projeto subsidiado pela Smile Train. Nós começamos os primeiros pacientes de ortopedia pré-cirúrgica. Com a doutora Daniela Tanikawa, foi um projeto multicêntrico para todos os centros que têm subsídio da Smile, né? Poder usar a tecnologia, Isso. ou a Ela ensinou, metodologia, na isso, verdade, ela ensinou né? a técnica e nós utilizamos durante um ano e meio, mais ou menos. Quando foi no final de 2024, ainda a ortopedia pré-cirúrgica, mas nós mudamos a técnica, tá? Hoje até a doutora Daniela também mudou a técnica, porque a gente tem que aprender, né? O que tem de melhor. Tá evoluindo ainda, né? E veio um outro projeto também, financiado pela Smile, em parceria com o Dr. Juan Pablo, da Colômbia, e doutora Marta Meja, dos Estados Unidos. E nós iniciamos os modeladores intrabucais, que são as plaquinhas modeladores. Porque antes era só externo. Antes era só um ganchinho externo, que era levantava a asa do nariz. Agora você tem um modelador nasal e uma placa intrabucal. Que modelador nasal é o NAN, né? O chamado NAN. NAN é a abreviatura de nasoalveolar molding. Então, qualquer aparelho que você coloque para modelar o nariz, ele chama NAN, né? Esse aparelhinho que a gente está usando, ele tem a sigla de RAS, R-A-S. É Rhinoplasty Appliance System, né? Que daí já é feito sob medida para o paciente, né? Não é nem sob medida. Ele tem vários tamanhos, né? Mas ele faz um outro movimento no nariz. Ele modela melhor o nariz, né? Porque só o ganchinho ele só levantava. Esse não, ele consegue modelar, ele consegue centralizar a pré-maxila, no caso dos bilaterais. Tem mais movimento, é isso? Mais movimento. E a placa intrabucal, que é a placa de vedamento, ela ajuda muito na diminuição da amplitude da fissura palatina antes da cirurgia. Antes do fechamento do palato, Antes né? do fechamento do palato. Porque ela funciona como um guia, fazendo uma analogia com o Invisalign, né? É um conjunto de plaquinhas que os pais trocam a cada semana, né? Ele é construído... O processo é totalmente digital. Nós já estamos... Para isso, nós temos o fluxo digital completo. Então, de escaneamento, imprimir os modelos. Essa imagem escaneada, a gente leva para um programa. Nós fazemos o planejamento, né? Como eu quero que fique. De delimitar o desenho da placa. A gente desenha as placas e nós temos a impressora 3D, que a gente imprime o conjunto de placas. Né? Mas é bem parecido com a confecção do alinhador para dente, seria mais ou menos isso. A gente chama de placa alinhadora, inclusive. Né? Porque eu falo porque nessa época o bebê ainda não tem nenhum dente, né? Então tá mudando só o tecido mole, né? A gente consegue aproximar os segmentos que estão separados pela fissura, né? Porque no paciente com fissura, vamos falar assim que o palato, numa fissura completa, né? O palato é a segunda cirurgia do paciente, né? É a segunda cirurgia na sequência. O primeiro seria o lábio, para depois fazer o fechamento do palato. Isso. Então, ele atua desde antes do fechamento do lábio, já pode usar? Ele usa nas primeiras... Chegou no centrinho, a gente coloca. E o ideal é colocar no primeiro mês de vida. Porque é onde você tem melhor. A cartilagemzinha tudo mais mole, né? E a plaquinha intrabucal, ela ajuda muito na amamentação. Porque o paciente com fissura, o palato aberto dificulta a sucção. Sim. A criança começa a mamar, ela cansa. Isso todas as mães relatam. Mesmo sentado de pé, na posição certinha, né? A maioria não mama. Muito difícil a amamentação natural. Não, né? acaba sendo em mamadeira. Com bico. Mas a gente percebe que... E outra coisa, 100% das crianças, quando você coloca a placa, não aceita que a mãe dê a mamadeira se não tiver com a placa na boca. Não, tipo, liga a placa com o horário de mamar. A placa usa direto, não tira. Mas, por exemplo, se a mãe por acaso tirou, esqueceu de colocar, vai dar mamadeira, a criança não pega. Porque o conforto que ela tem, né, por ela estar vedando aquela fissura palatina e a facilidade da sucção. É quase a mesma coisa da criança que mama na mamadeira depois querer trazer para o peito, isso, né? Ela fica, vamos falar assim, vagabundo no sentido de não querer fazer força, né? E a sucção fica preguiçoso. Melhora. Tanto é que muitas vezes as mães chegam com o bico da mamadeira com um furo aumentado por conta da fissura. Pra drenar mesmo na boca, né? E aí a gente fala, não, agora você põe um furinho normal, porque ele vai enxugar tão forte, senão ele engasga.
o furo E, grande. e essa força que faz é importante pro bebê também, É né? importante para o desenvolvimento da musculatura facial e tudo, E né? para a mulher, o amamentar é muito bom, né? Sim. Até para criança ter o leite da mãe ali disponível, né? É assim, é difícil com a plaquinha elas mamarem no seio, tá? Elas continuam mamando na mamadeira, Mas é de uma mas forma normal. não cansa. E outra, ganha peso, né? A criança ganha peso. Porque a amamentação, a sucção fica mais fácil, né? Fica mais tranquila. Consegue ter uma regra melhor Exatamente. de amamentação. Uma regra, assim, um horário melhor, né? Então, além dela trabalhar com a diminuição da fissura palatina, e por dois motivos. Uma que a gente constrói o alinhador para ele fechar, aproximar os segmentos. Só que o fato de você colocar uma placa onde a língua não consegue mais penetrar na fissura, Meio que divide o nariz com a boca, né? as lâminas palatinas conseguem crescer em direção ao centro e se aproximam. Então você. Só por tirar aquele músculo da língua ali o tempo Isso. todo. Então, quando a criança vai para a cirurgia do palato, ela vai fazer uma cirurgia muito mais estreita do que se ela não tivesse usado nada e a língua continuasse ali separando os segmentos. Que a gente classifica as fissuras iguais, mas a gente sabe que uma completa unilateral não são todas da mesma amplitude, Não, né? você tem fissura estreita, média, então isso muda muito muito. ampla, né? No papel, às vezes, é uma classificação de um é igual ao outro, mas na hora de você comparar, pode ter muita diferença, Todas né? são do mesmo tipo, né? Quando você classifica, mas a amplitude varia muito. Varia muito. E então ajuda muito no fechamento da amplitude da fissura palatina. E aí a gente vai acompanhar esses casos, né? Nós já estamos com 40 casos. Porque provavelmente essas crianças vão ter menos fístulas palatinas no pós-cirúrgico, porque você está operando numa fissura mais favorável para se operar. Vai ter menos tensão do tecido ali para o cirurgião plástico Então, fazer o fechamento. A gente ainda tem muita coisa boa para colher aí, sabe, Sim. Zé? E até talvez menos cirurgia ortognática. Isso. E tá tudo documentado, porque eles são escaneados temporariamente, tá tudo E até eu acompanhado. acho que se fosse para moldar do modo normal, né, no bebê é sempre mais difícil do que escanear, né? Olha, O escanear também não deve ser fácil, né? Não, eu vou falar para você. Não é... No começo, eu achava ruim. Eu falava, nossa, eu moldo em 10 segundos, né? E tô tendo que escanear. Que demora às vezes mais do que o tempo de endurecer Só que com a prática, posso falar para você, hoje eu escaneio em 30 segundos um bebê. E muitas vezes a criança não chora. Porque não tem o desconforto não veda, da não moldagem. tem o gosto né? na boca, estranho, né? Na maioria das vezes a criança não chora. Escaneia com perfeição. E outra coisa... Mas eu vejo assim, tem um negócio da moldagem que a gente sempre tem que lembrar que o paciente com fissura, quando tem alguma comunicação da boca com o nariz, tem a questão de às vezes extravasar algum material também, tem um risco ali que tem que ser um profissional muito bem treinado para moldar um bebê, Tanto né? é que a gente só molda quando tem que moldar com silicona, porque o aginato, a chance Pode dele ficar quebrar preso e ficar é muito preso, maior. Né? Agora, tem uma grande vantagem de você escanear para confeccionar a placa. Por quê? Lógico, eu consigo moldar a criança, escanear o modelo. Fazia antes, faz hoje também, né? Só que o que a gente percebe? Quando você molda, você acaba imprimindo uma força na hora da moldagem, que pode ser maior ou menor. O escaneamento, não. Ele escaneia exatamente o que está ali. Então, a adaptação da placa é muito melhor quando você faz escaneamento. E você acaba fazendo um modelo de gesso para escanear, para fazer... Acaba fazendo o inverso, né? Hoje a gente só usa o modelo de gesso em alguns casos, pouquíssimos casos, porque a cabeça do scanner, ele é daquele tamanho. E a gente pega a criança muitas vezes... Tem diminuído, mas ainda é um volume, ainda é grande. Tem criança que não dá certo o tamanho da cabeça com o tamanho da boquinha. E aí, paciência, não tem o que fazer, Aí a gente não insiste também para não judiar. Então, a gente molda, né? Aí escaneia o modelo e dá segmento com a imagem escaneada para fazer o processo. A sequência quase sempre são de 3 placas? Não. É mais, né? A criança chega a usar... A gente calcula assim, o tanto que eu tenho que... É pelo tamanho. Pelo tamanho. Tá. Se eu tenho que fazer um movimento maior, né? A gente respeita, por exemplo. É 1 milímetro de diferença por placa. E se for ângulo, é 3 graus por placa. E aí eu divido... E essa questão da placa, ela é trocada... A cada semana. Toda semana. Semanal. Tá? Então, a gente divide... Então, que tem criança que usa 10, dependendo do afastamento que estão os segmentos. Porque isso, para os pais, é estranho de pensar, né? Se a gente for ver o tratamento inteiro. Eu já fui questionado disso. Por que agora vai ter que expandir antes do enxerto se fez tudo para fechar quando era pequeno?
Mas é uma questão da gente, se não fecha o palato, se não faz o uso do NAN, se a gente não faz isso antes, passa uma época de que não aprende a falar direito, não controla o ar, fica com um escape para alimentação, uma comunicação na boca ou nariz muito grande. Então, às vezes, essa atresia da tensão que faz na cirurgia primária limita o crescimento da largura, o transversal, que às vezes vai precisar expandir antes do enxerto e às vezes até expõe alguma fístula para ser fechado no enxerto. Então a gente faz tudo para fechar, depois faz tudo para ficar na largura certa. Então, às vezes a mãe fala assim, mas fez tudo para fechar quando era pequena, agora está querendo abrir. Mas a né? gente tem uma esperança que tudo a gente vai colher resultado. Que melhore isso também, né? Porque você vai aproximar os segmentos antes de operar. Então, a tensão cicatricial da cirurgia vai ser menor. A limitação do crescimento vai ser cada vez menor, né? Então, a gente espera que tenha arcos superiores menos cruzados, vamos dizer assim. E até, a doutora até uma vez aqui, ela explicou um pouco da cirurgia com microscópio, dessa técnica assim, mais recente que eles estão fazendo ali hoje. Também é muito mais delicado o fechamento, né? Sim. A questão de tensão, de secar os músculos ali, você vê que é uma coisa muito linda de ver, assim, o que eles conseguem hoje, que é uma artista, que era impensável antes, sem o microscópio, né? Tem o microscópio. Você já foi ver alguma vez? Não, ainda não acompanhei uma É cirurgia. muito legal de ver, assim. Summer LED, né? É muito legal, É muito legal, porque como você vai ver uma cirurgia ortognática, por exemplo, você fica atrás, eu já vejo mal. Imagina quem está do lado assistindo, às vezes não enxerga, né? Mas no microscópio você tem a visão do cirurgião. Você acompanha junto com o microscópio. Tudo que o cirurgião está vendo, você consegue ver igual. Porque nessa vida corrida, Zé, não dá tempo de eu ir lá no centro cirúrgico. Eu parei um dia e fui ver o Carlos Eduardo fazer, o Cadu fazer. Eu falei, Cadu, deixa eu assistir aí, porque é muito bonito de ver. Não, a gente deveria ser obrigatório. Só que é um treinamento, né? Assim, você opera sem ver, olhando a tela, né? Que instrumento tem que estar treinado. É uma curva de aprendizado grande ali. Mas é muito bacana. Mas é muito bacana. Saber que existe isso hoje, a gente faz parte disso, assim, dessa equipe, né? Que disponibiliza isso aí, é muito legal. É muito... O tratamento do centrinho é fantástico, né? Quer mostrar as fotos do... Vamos lá. Por aqui, ó. Vamos mostrar 2 casinhos aí que usaram ortopedia pré-cirúrgica. Vou deixar aqui. Então, aqui... O que você for falando tá aparecendo na tela, então o pessoal tá vendo essa... Então, esse aqui é o casinho da Maria Angélica. Ela tem uma fissura unilateral, né? Completa de lábio e palato. E ela chegou pra gente com, se não me engano, com 1 mês de vida, mais ou menos, né? E pode passar aqui, Zé? É que eu passo. Tá, então, aqui tem a foto anterior é a fissura do lábio, né? E aqui é a fissura do palato completa. Né? Passa aqui. Então, acho que é só tocar na tela. Eu falo a questão da amplitude, né? E aqui... uma fissura ampla, né? E a gente tem que, nesse caso, a gente tem que observar a narina fissurada. Ó. A narina não fissurada, ela é normal, né? É redondinha. A narina que tá fissurada, ela tá uma elipse praticamente, né? E quando a gente olha a criança de frente, a asa nasal fissurada, ela é caída. Então, o que o NAN vai fazer? Ele vai melhorar essa condição nasal, né? E da amplitude da fissura antes da cirurgia. Tem alguma diferença para o unibilateral? Não, o aparelho é o mesmo. É a mesma técnica. O que muda é o planejamento da plaquinha dentro da boca, né? E tem uma pequena diferença. Então, aqui, ó, a criança usou Ainda não fez o lábio, né? Fez o lábio. Ela tá com o aparelhinho que a gente chama de RAS, né? No nariz. Então, ele entra bilateralmente no nariz. E aqui, a gente tem um elástico dos 2 lados. E aqui que a gente orienta a mãe? Para ela puxar o elástico para o lado que eu quero que o nariz... É um elástico ortodôntico? Ou tipo... Um elástico ortodôntico. Tá. Então, se você olhar aqui, quando ela está com o aparelho, a columela está centralizada. Entendi. Tá? A mãe em casa que alinha isso. Ela tem que aprender a alinhar isso para colocar. Fala, ó, coloca o aparelhinho e puxa o elástico até o nariz ficar centralizado. Né? E essa fita labial que também ajuda a diminuir a amplitude da fissura. E vira uma contenção, né? Vira uma contenção. Né? E facilita até na sucção, elas falam, para a criança mamar, porque ajuda a ficar o lábio mais fechado para ela fazer a sucção. Né?
E aqui, essa criança usou mais de 3 plaquinhas, mas eu coloquei 3 para entender. Tá. Então, são plaquinhas, são alinhadores construídos todos de forma digital, todo pelo fluxo digital, onde a mãe vai trocar as plaquinhas a cada semana até Essas plaquinhas, é feito daí você imprime os modelos? Não, é feito já nada, diminuído? é tudo digital. Eu escaneio, planejo, desenho a placa no digital e já mando imprimir no digital. Não faço Ela já vem diminuída. Ela já vem com a diminuição semanal já feito no aparelho. Por exemplo, se eu vou precisar de 10 placas, eu gero 10 modelos virtuais. Ah, tá. Só virtual isso. Virtual. Não precisa imprimir, Nada. Não tem que prensar a placa, A única nada. impressão que eu faço é a placa. Tá. É só o que vai usar. Eu gero o modelo virtual. Nesse modelo virtual, eu desenho as placas baseado no modelo que está construído. E no quanto você quer de movimento, Isso. né? E aí eu mando imprimir só a placa. Eu não preciso imprimir o modelo. Não tem que, tipo, um modelo menos 1 milímetro, menos 2, menos 3. Não, isso tudo é virtual. É só no software, né? Isso, só no software. É que eu tô pensando de um jeito analógico, eu acho, de fazer. Isso, mas, por exemplo, eu só teria... É um recurso. Tem gente que faz isso. Imprime o modelo, porque a pessoa não tem impressora 3D. E aí constrói a plaquinha no laboratório. Vai dando uma ajustada... Mas porque você pode falar assim, não, eu vou imprimir modelo. Você pode até mandar imprimir em algum lugar de impressão. E pegar aquele modelinho e levar para o laboratório e construir o aparelhinho. Mas como a gente tem o fluxo Aumentaria digital... muito o custo também disso, né? O custo, a quantidade de resina, porque de impressão. você vai gastar resina para jogar fora. Né? E no nosso caso, como o fluxo é todo digital, a única impressão que eu vou fazer é a da placa pronta. Que vai usar. É só do que vai usar. Só do que vai usar. Tá? Então aqui, ó, mostrando ela, a amplitude da fissura melhora muito, a asa do nariz levanta, tudo isso prévio à cirurgia. E ela vai usar isso aí até quando? Até operar, até a primeira cirurgia. Então, quando ela faz a queilo e palato anterior, para de usar a placa e para de usar o RAS. Né? E a fita e tudo, lógico, o lábio vai estar fechado. Daí meio que termina o tratamento com... Isso. Termina o tratamento da ortopedia. Com a cirurgia. Então, aqui houve aproximação dos segmentos, né? Muitas vezes você não consegue aproximar tudo quando a fissura é muito ampla. Mas já teve uma diminuição da fissura. E aqui a Maria Angélica operada. Então, se a gente olhar, o narizinho está nivelado, né? A narina que era fissurada está redondinha. O lábio fechado, o arco de cupido, né? Lógico que o cirurgião aqui foi o Dr. Cristiano, trabalha excelentemente bem, né? Caprichou. E daí agora a gente fica praticamente acompanhando até chegar na hora de ver o enxerto, né? Acompanhando. Aí ela vai voltar para fazer o palato com 12 meses e depois dar o segmento na odontopediatria. Né? De acompanhamento só praticamente, de acompanhamento, né? Até ela cair para avaliar no para enxerto. Né? Porque aqui, como é fissura transforame, ela vai ter indicação de enxerto ósseo. Tá? Mas é uma criança muito bonita e que eu falo que fissura não enfeia ninguém, né? Mas e a gente vê assim que a amplitude da fissura, onde o lábio estava diferente para agora, melhora muito, né? E agora um casinho de bilateral, que a Mariana nasceu com a fissura bilateral, a premaxila bem desviada, né? Para a direita aí, né? Então, se fosse pela técnica antiga que a gente fazia, né? Ela ia operar um lado do lábio primeiro, para depois fazer uma outra cirurgia do outro lado do lábio. Com essa técnica, não. Você já ganha uma cirurgia. Cirúrgico. Além do que, aqui você não vê a columela. O modelador, ele evidencia a columela, onde ela não vai precisar fazer alongamento de columela no futuro. Que ela tinha nisso, né? Acaba perdendo, às vezes, na cirurgia, né? Não, porque quando você não levanta o nariz... hora que acaba a cirurgia, ele fica achatado. E tem que fazer o levantamento de columela quando tem seus 6, 7 anos. Aqui, no caso, não. Eu já levanto a columela dela antes da cirurgia. Com o modelador. Então, aí já ganhou 2 cirurgias. Que faz a queilo em uma cirurgia tempo só. E não precisa fazer a columela quando estiver maior. Sem contar, né, que você ter um nariz mais próximo do normal, o que evita de bullying para essas crianças, até chegar na época da rinoplastia. De poder fazer alguma cirurgia. Não é? Então, assim, a gente só vê vantagem nessa técnica, pelo menos por enquanto. Não, e assim, melhorou muito. E o pouco que melhorasse, acho que já vale toda melhora e ganho de limitar a cirurgia, de melhorar a condição do cirurgião plástico,
a criança ganhar alguma coisa assim, até chegar na época da concorrência Sim. maior da vida ali, tudo isso é válido. Porque toda semana algum paciente ou alguma mãe reclama que o filho não quer ir para a escola Isso. enquanto não pôs aparelho, porque não fez enxerto, e às vezes fica um monte de coisa, uma série de coisas para fazer, que às vezes a gente não tem como fazer, ou chora junto, porque tem que esperar às Tem que vezes. esperar a idade. Tem que né? esperar. E aqui no caso, a gente acredita que já está aliviando uma grande coisa para essas crianças, né? Porque hoje em dia a criança não passar por bullying, nossa, não tem dinheiro que pague, né? Porque eu vejo muito nos casos assim, que a gente tem que, às vezes, fazer, por exemplo, um reposicionamento da pré-maxila, que são os casos que os dentinhos da frente são muito para baixo Sim. ou fora do lugar. Esses casos tem que fazer o quanto antes, porque quanto mais tempo esse paciente fica sem, mais tempo ele ganha apelido, ele não tem uma vida normal É muito triste. e não sorri completamente, assim, não tem um sorriso espontâneo. Exatamente. O que não sofre, né? Uma É. criança dessa. Que acho que até vendo disso, né, ajuda muito a diminuir a incidência de reposicionamento de pré-maxila, né? Porque você já consegue conter, né? Nós estamos acreditando em tudo isso, né, Zé? Eu falo porque quando você tem uma cinta que limita ali, essa pré-maxila não vai crescer sozinha, né? Não, ela já vai porque ela vai crescer de crescer uma forma contida mais na musculatura, harmônica, né? né? Porque você já nivelou tudo aquilo ali. E outra coisa que a gente tem muito cuidado no planejamento do bilateral. Quando eu planejo os alinhadores, eu sempre deixo o espaço necessário para a pré-maxila caber. Porque eu não posso fechar demais a lâmina palatina, senão depois fica com essa situação que você tem que reposicionar a pré-maxila. Porque o bilateral é como se a parte de cima fosse dividida em 3 partes, né? Então, e o alinhador ele vai ficar em 2 partes, né? Isso, mas eu tenho que... quando eu planejar faço isso, o planejamento virtual, eu meço. Eu meço a pré-maxila e eu meço a distância que tem entre os dois segmentos e eu não posso fechar mais Para não criar outro problema, para né? não criar outro problema. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter no planejamento. Então, aqui o casinho da Mariana, né? Inicial, a fissura muito ampla, né? Dava para ver todo o vômer aqui, pré-maxila desviada. Ainda para ver que ela é bem novinha aí nessa foto, né? 16 dias. A Mariana começou bem cedinho, 16 dias. Então, aqui também foi o mesmo aparelhinho, o mesmo modelador. Só que no caso de bilateral, aqui foi o primeiro dia, a gente não puxa tanto. Mas o que a gente orienta? Para as mães levarem esse segmento aqui, quanto mais enviesadinho no rosto, melhor para levantar o nariz. Né? Para não abaixar. Para levantar o nariz. E ele também centraliza essa pré-maxila que está desviada. Eu consigo fazer, nesse caso, uma força mais para o lado que eu quero que venha, para centralizar a pré-maxila, além de levantar. Na cidade ainda está calcificando, né? Tudo O molinho. septo ali, não tem nada resistente ainda, né? Isso. E aqui a plaquinha intrabucal, que ela já foi com a plaquinha intrabucal. O primeiro modelador ela já saiu usando, né? Porque então, isso, no caso, que passa a batida assim dessa fase e vai tentar resolver na adolescência, muitas vezes vai precisar de cirurgia. Sim. De procedimentos muito mais invasivos para corrigir. Porque depois que o osso calcifica, vamos falar assim, os segmentos ficam soldados na posição errada, não tem mais aparelho às vezes que consegue corrigir. Não. Daí é cirurgia. Sobe pro Zezinho. Daí é cirurgia. Então, aqui, ó, como houve aproximação dos segmentos aqui com o uso da plaquinha, fechou bem. Né? O alinhadinho. E o nariz. Então, quando você olha para o nariz, a pré-maxila está centralizada e você consegue ver a columela dela. Sim. Isso no pré-cirúrgico. Então, para o cirurgião plástico pegar isso daí, pegar o caso fácil. assim... Então, aqui, ó, como ela era e aqui ela é operada. Então, você olha para esse nariz, é um nariz próximo do normal. Que nem é o costume de um nariz de paciente bilateral, né? Próximo do normal, né? Então, fechou os dois lados de uma vez, que eu falei, ganha uma cirurgia aí, e ela já tem a columela, é visível, o nariz não fica achatado, ele já fica levantadinho. E porque muitas vezes o paciente bilateral, que vai fazer o nariz mais na idade de final de crescimento, muitas vezes tem que fazer até enxerto de cartilagem. Sim. Para o cirurgião plástico também é um nariz muito difícil de se reconstruir esteticamente, vamos falar assim, para voltar a um resultado estético. Acho que é o mais desafiador para o cirurgião plástico. Eu também acho. O paciente bilateral. Então, assim, melhora muito, né? E assim, e eu costumo dizer o seguinte: o aparelho existe, mas a dedicação dos pais. Conta muito, né? É o que conta. Eu falo para todos eles: ó, eu tô te dando os aparelhos, mas se vai ter resultado ou não, vai depender. E a gente sabe, é um nenezinho, você vê, com 16 dias, mas esses pais aqui, sem comentários, fantásticos, né?
A gente sabe, né? A gente que teve neném, né, Zé? Imagina você pegar uma criança de 16 dias e colocar um monte de Não, é coisa. muito difícil. É muito difícil. Não, porque é difícil eu falar. Eu vejo uma coisa assim do tempo de atender. Todos os pais, é lógico, filho é uma bênção, chegam, mas nenhum pai, quando pensa em engravidar, pensa assim: eu queria que meu filho tivesse a fissura. Lógico. Então, quase que todas as famílias são pegas desprevenidas nisso daí, ou descobrem na gestação, ou quando não descobre assim que nasce, né? Às vezes no hospital que vai descobrir tudo. Então, essa fase da família de começar é uma reviravolta muito grande, né? Por outro lado, eu percebo muito assim, quando eles chegam com as crianças pequenininhas e você já oferece. É diferente você falar assim: tem a fissura, volta com 5 meses para operar. Vai ganhar peso e volta só, né? De uma forma Agora, simples. você já oferece alguma coisa para melhorar essa condição, né? Então, é como se fosse. Nossa, já estão fazendo Não vai operar agora, mas eu já estou tratando. estão fazendo alguma coisa por ele, né? Isso também tem esse ponto que a gente percebe. E estamos fazendo mesmo Sim. alguma coisa por ele. Mas eu falo, só que isso aqui só vai ter resultado se Se vocês usar. perseverarem no tratamento. Porque todo aparelho na ortodontia que é removível no paciente que não usa, É a ele não mesma serve para coisa. nada. Né? E a gente tem casos excelentes e teve casos da mãe falar, não vou usar. Não quero. Não, Não vou. levou tudo, Tá. mas você não vou usar. Não aderiu. Não tem problema. Eu falo, o tratamento continua da mesma forma, continua sendo paciente, mas a gente sente um pouquinho, porque o que a gente está vendo de benefício nos que estão usando, né? Que a gente queria estender para todo mundo. É lógico. E ensinar todo mundo a fazer Ensinar em todo todos os mundo lugares, a fazer. né? Mas isso é a vida, né? A gente tem que entender, às vezes, a condição da família, tem outras coisas, outras prioridades. Mas a gente está vendo assim, é um tratamento que funciona muito. E durante muito tempo, eu sempre fui muito em congresso de fissura, e eu voltava do congresso e falava assim, nossa, o Centrinho não tá falando sozinho, porque todo mundo falando de ortopedia pré-cirúrgica e a gente não tinha o que falar, né? Então, assim, graças às novas cabeças, né? E eu, como eu fiquei um tempo na superintendência, eu pude também empurrar isso aí para acontecer, né? E hoje é uma realidade, né? É um protocolo. As crianças, a única coisa que a gente fala muito, a criança tem que chegar logo, né? E todo mundo que vem no hospital, que eu vou mostrar o hospital assim, eu adoro levar eles na UCE para ver. Que é onde a unidade de cuidados especiais, que são os bebês que ficam ali, né? Pro aluno, ou quem vem visitar o hospital, ver que isso acontece desde que o paciente chega até ele ter alta, até ele terminar. E como é importante a UCE, né? Porque na UCE, geralmente estão os sindrômicos, né? Que vêm transferidos de outros hospitais com necessidade básica de respirar e amamentar. Praticamente, mas uma coisa que pode parecer muito simples, para esses pacientes, eles têm que as mães saem dali muito aliviadas, né? Sim. Porque saem com a criança mamando, respirando espontaneamente, né? Sem ganhou sonda. Peso, às vezes, ganho de peso. Então, assim, o trabalho com o paciente com fissura, ele tem que começar bem precoce, né? E então, a regulação de vagas tem que entender que tem que ser rápido. A criança nasceu, notificou, encaminha para um centro de tratamento, porque tem muito o que se fazer logo desde no começo. Né? Tem o que se fazer até quando está grávida, porque nós temos o programa de gestante, né? É diferente a mãe que está gestante chegar no centrinho e ver, olha, tem recurso. Tem né? outros na sua situação. Tem outros, né? Olha quanta coisa, vai dar tudo certo. Eu acho que isso é super importante para elas, né? O trabalho é fundamental. Eu vejo isso também, que os grupos de pais ali ajudam muito os pacientes a superarem isso, a se ajudarem para tratar, a acostumarem com... Tirar dúvidas, né? Porque quem já passou ensina quem está começando, e hoje, com né? a internet, eu acho muito bacana, elas têm grupos. Tem. Elas se falam, né? Elas se conversam, trocam ideias e se sustentam, se ajudam. Por exemplo, às vezes meu filho vai fazer enxerto, se eu já fez, você vira uma referência para mim de como passar. Isso é bom. Como fazer aquilo, Isso é bom, eu acho bom, né? E eu ia falar disso daí, você acabou falando. Você teve a experiência na superintendência também, né? Na gestão do professor Carlos, né? Que era uma coisa que quando eu fiquei sabendo, eu falei, mas eu nunca vi a Cleide como eu sempre vi você como uma pessoa clínica ali. E de repente você estava ali na superintendência. Só que eu nunca abandonei, né, Zé? Não, apesar de eu estar no meio, assim, né? A gestão é uma coisa
que absorve muito da gente, mas eu E sempre... nem é para todo mundo, né? Não, e eu sempre deixei um pezinho na clínica, Para poder. né? Eu sou dali, né? Porque assim, é uma coisa que eu gosto, né? Eu fiquei na superintendência, fiquei desde 2016 com a professora Cidinha e parei um pouquinho em 2018, depois voltei e fiquei até o começo de 24, né? Quando teve a troca da... É muito difícil. Porque é um hospital enorme, assim, de coisas para ver e decidir, né? Eu acho assim, ó. Ou não fica indo gente lá pedir as coisas? Como que funciona esse dia a dia? Eu acho que eu tenho um conceito. É fundamental, né? Eu acho que o que me ajudou muito na gestão é eu conhecer o hospital do jeito que eu conheço. Saber como as coisas funcionam ali. Porque eu entrei ali para ser aluna, eu fui contratada como dentista, eu fui chefe da odontopediatria, né? Fez mestrado, doutorado. E a gente aprende, assim, e a gente que está lá há muito tempo, eu praticamente conheço todos os funcionários pelo nome, né? E você sabe o que acontece dentro de cada setor, né? Isso ajudou muito. E foi uma das coisas que, quando a professora Cidinha assumiu, ela quis ter ao lado dela, ela montou um staff de pessoas que eram dali, né? Viviam ali, né? Viviam ali e conheciam o serviço. Então, isso eu acho fundamental, né? Para qualquer gestão, não Então foi só meio que daí que começou. Por essa experiência de casa mesmo. isso. Então, assim, lógico, a gente, toda vez que você fica num lugar, você tenta acertar, né? Não sei. Muitas vezes acertamos, mas muitas vezes não acertamos tanto, vamos dizer assim. Eu fico pensando assim, é muita gente para você conseguir agradar todo mundo. Não, você não vai agradar todo mundo, né? Sabe, mas cada um tem a eu sua... sempre, eu tenho assim para mim, trabalhar com muita honestidade, né? E com muita igualdade para todos. Então, eu não vou fazer para você se eu não puder fazer para o outro. Da mesma forma, se eu não permito para o outro, eu também não vou permitir para você. Né? Que eu acho que isso tem que ser assim. Para não ter duas medidas para... E assim, eu sempre baseei muito em documentos também. Né? A USP tem muitos documentos. Então, na dúvida, o que está escrito? Então, eu vou seguir o que está escrito. Né? Que eu acho que isso... Porque se você desagrada alguém, você fala, não, mas ó... Não é a Cleide, é o... Eu tenho que seguir o que está documentado aqui. Né? Mas foi uma experiência válida, né? No frigir dos ovos, vamos dizer assim, positiva. Passou. É uma experiência, né? Mas, não, eu falo porque ele está falando de uma situação e de um cargo que poucas pessoas vão chegar nisso, né? Sim. Não vai ser todo mundo que vai ser, ou que tem um perfil, ou que vai ter conseguir ter essa responsabilidade na vida, né, Cleide? Eu sempre falo assim, eu entrei no Centrinho para ser dentista. Tem gente que já falou para mim, não, eu entrei para ser chefe. Não, eu entrei para ser dentista. E as coisas aconteceram, né? E eu penso assim, é mais uma experiência que eu tive. Por outro lado, quando eu saí, eu voltei para a clínica na maior felicidade. Tô em casa do mesmo jeito. Eu gosto de trabalhar, né? Ai, você saiu. Não, eu saí, mas eu adoro a odontopediatria. Eu gosto de trabalhar. E tô mandando ver na minha pesquisa, no projeto NAN, e com os pacientes, e com os alunos. Então, assim, vamos tocar. E outra, eu gosto muito do Centrinho, né? O Centrinho tem um valor, assim como tem para você, eu garanto, para mim tem um valor muito grande. Né? Um hospital com 58 anos, né? É reconhecido mundialmente. E eu acho que a nossa função ali como profissional do Centrinho é estar sempre alerta para que isso não morra. Né? Nós somos uma equipe altamente capacitada. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu cheguei a fazer um levantamento quando eu estava na superintendência. É cerca de 80% dos profissionais do Centrinho ou tem mestrado ou tem doutorado. Quer dizer, onde é que você acha um centro de reabilitação com profissionais tão capacitados? Então, nós temos muito valor. E eu acho que a gente tem que... Todo mundo que começa a gostar dessa área e que vem aqui, volta e fala assim, nossa, eu tenho que aprender muito, eu tenho que juntar muita equipe, eu tenho que treinar muita gente. Ninguém tá ali há 5, 6 anos. Ou quem tá há menos tempo ali, já tá há 12 anos. Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Então, assim, ninguém ali tá brincando, né? Então, assim, nós temos muito valor.
E a gente tem que exigir respeito com a nossa profissão e com o nosso ambiente de trabalho e com os nossos pacientes, com o nosso tratamento, né? Porque mudanças acontecem, a gente sabe disso, mas o Centrinho, ele é... O professor Varran, o antigo reitor, o Centrinho é a joia da coroa. Para nós é a joia da coroa. Né? Com certeza. E ele falou que para a USP era a joia da coroa. Então, assim, tem muito valor. Porque eu acho que eu não teria conseguido... Não teria sido dentista sem ter conhecido lá. Alguma coisa assim. Ele muda a vida de todo mundo que passa por ali. Isso foi logo no estágio em dentística, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Apesar de, naquela época, ter muita extração na dentística, né? Uma época diferente um pouco de hoje, que a dentística é muito mais estética, umas coisas muito mais bonitas, assim, de restauração das resinas, né? Hoje o pessoal faz obras de arte no dente ali, vamos falar assim. Na época não era tudo isso, né? Não tinha tanta resina, não era tão assim voltado. Mas eu acho que foi o que fez eu seguir na odontologia. Porque no começo, para quem começa a trabalhar sem ter por onde começar, é muito difícil a odontologia. E ali dá uma base boa, né? É muito difícil aprender. Eu acho bonito quando os alunos saem, né? Se formam ali no Centrinho e eles realmente falam de coração. Muda a vida. É um lugar mágico, é um lugar especial. Né? E eu costumo dizer que ali a gente trabalha, sim, é o nosso emprego, a gente ganha. Mas eu percebo isso em muitos profissionais. A gente trabalha por uma causa. Você é útil, né? Você vê que você fez a diferença na vida da pessoa. Né? E todas as especialidades ali, né? Porque a gente sabe, a gente é multiprofissional, né? E a gente sabe a importância de cada uma no mesmo nível, né? Que eu não por que eu vou fazer tanto na boca da pessoa, mas a psicóloga também precisa dar um suporte. Serviço social que dá o suporte para eles ir embora e chegar ali. Ele vir e voltar. Então, assim, saber os direitos, não tem ninguém mais importante que ninguém. É assim que nós fomos criados pelo Dr. Gastão. Né? O Dr. Gastão criou a gente assim. E é assim mesmo. Né? Então, o Centrinho realmente é um lugar diferente, é um serviço de referência, né? E ele é um serviço de referência graças aos profissionais que estão ali. E de quem abriu o caminho pra gente ali, né? De quem abriu o caminho pra gente. Porque eu esse ano vou fazer 20 de contratado. Mais a residência. Passa rápido, né? Eu já tô lá em fevereiro, janeiro do ano que vem, faz 40 anos que eu tô lá. Passa rápido, né? Passa rápido. Muito rápido. Passa rápido. Obrigado pela conversa, viu? Eu que agradeço, Zé. Foi um prazer. Muito obrigado. Poder falar do nosso trabalho, que eu sou encantada com esse trabalho. Né? Vamos voltar mais para falar dos resultados aí quando tiver alguma coisa nova. Isso aí para as mães é muito importante saber disso. Como a gente começou há um ano, né? A gente tem que esperar 5 anos. Tudo isso que foi mostrado aqui é coisa bem recente, né? É muito recente. Os resultados, assim, até o momento estão sendo muito satisfatórios. Eu acho que o mais legal disso daí é que não ter contraindicação, vamos falar assim. Não tem. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não vai fazer mal pro bebê, não vai crescer errado, não tem perigo, não tem como fala, um efeito colateral. Não. A criança mais nova que eu coloquei foi com 8 dias. 8 dias. 8 dias. Quanto mais cedo chega, começa, né? 8 dias. E tá indo muito bem. É que assim, tá tão pequenininha que tá com 1 mês agora, né? Então não tem... E a gente vai afiando, assim, os protocolos, né? Isso nunca para, assim. A gente sabe o que é o protocolo de fazer, mas sempre que dá para melhorar, tem que incluir as coisas no protocolo. Isso. Mas é assim, é encantador. Né? Com certeza, é demais. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada, sempre foi uma inspiração pra gente, mesmo sendo de área separada. A gente quase que divide a porta ali de vizinho, né? Parabéns pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Falar. Tá bom? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Zé. Tá bom? Um beijão, boa noite. Obrigada. Se vocês gostaram, se de alguma mãe que quer saber mais sobre isso, vai ter o contato da professora Cleide aqui para vocês poderem falar. Podem falar comigo direto também, eu vou transmitir para ela o que vocês precisarem falar. Logo ela vai trazer mais, a gente não vai parar por aqui essa conversa. A gente falou muito profissional hoje, tem muita história pessoal também que a gente já viveu. Mas é um orgulho ter ela aqui hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada, Zé. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fique com Deus.